O equilíbrio da química do corpo se deve em grande parte ao trabalho dos rins. Todos os dias, os 2 rins filtram cerca de 120 a 150 litros de sangue para produzir cerca de 1 a 2 litros de urina. Podemos dizer que os rins filtram todo o sangue de uma pessoa cerca de 12 vezes por hora. Nossa sobrevivência depende do funcionamento normal destes órgãos vitais. Normalmente, as doenças renais crônicas são doenças silenciosas que, quando o paciente tem os sintomas já em estágio avançado, mas os primeiros sintomas são retenção de líquido, inchaço nas pernas, mal-estar, náuseas e vômitos e dor abdominal. Então são sintomas de que o rim pode estar entrando em falência. Os rins são 2 órgãos com um tamanho aproximado a uma mão fechada em formato de feijão. Eles estão localizados imediatamente abaixo da caixa torácica, um em cada lado da coluna vertebral. Normalmente o rim ele é uma consequência de algumas outras doenças, principalmente a hipertensão e o diabetes. Então, ele tem doenças próprias, características, que a gente chama de doenças intrínsecas, as glomerulopatias, doenças do glomérulo, mas normalmente ele é uma consequência de lesões tóxicas, de lesões como hipertensão e diabetes principalmente. E a pressão sanguínea também é alterada pelos rins? Ao contrário do que muitos pensam, a pressão alta sanguínea, hipertensão, pode ser a causa ou também a consequência de uma doença renal. O controle da pressão arterial sanguínea também é uma função dos rins. A nefrologia tem um cuidado bastante importante devido a ele lidar diretamente com o ajuste das moléculas, com a excreção das impurezas, com a filtração do sangue, com o ajuste do metabolismo do nosso organismo e com controle de volume. Então ele tem uma ação tanto de hormônios, quanto de filtração, quanto de excreção. Então ele é como se fosse um órgão completo. Ele secreta substâncias, ele filtra e ele reabsorve. Quando os rins não funcionam apropriadamente, as toxinas se acumulam no sangue. Afinal, eles funcionam como um filtro, e se a sua função for reduzida a ponto de não deixar passar mais nem água, o indivíduo para de urinar, fazendo com que as toxinas se acumulem ainda mais rapidamente em nosso corpo. Esta retenção de toxinas resulta em uma condição muito séria conhecida como uremia. Os sintomas da uremia incluem náuseas, debilidade, fadiga, desorientação e dispneia. Bom, a nefrologia é a especialidade da medicina que lida diretamente com o rim. Então, a função do rim, as consequências do mau funcionamento do rim. Então, diferente da urologia que lida com o aparelho urinário como um todo, a nefrologia lida especificamente com a função do rim. Hoje, o curso de medicina, ele houve uma mudança a respeito do método de como que é o nosso ensino. Antigamente era o que era tido como método tradicional, que a gente tinha o professor, o doutor que ficava lá na frente, nos explicava, a gente apenas ficava como era na escola. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem um método que é PBL, que é metodologia ativa. Então nesse método a gente tem vários eixos, e que é como se fosse um ciclo que a gente fica rodando. Dentro desse ciclo, a gente tem na parte da clínica, quando a gente já entra na clínica, a parte de nefro. E como eu posso te dizer é que todos nós, quando nos formarmos, nós vamos ser clínicos gerais. E a nefrologia, ela vem como um dos carros fortes da clínica geral, porque a nefrologia, é o médico responsável pelo rim, tudo passa pelo rim, basicamente. O rim ele é responsável por filtrar sangue, os medicamentos, quando a gente toma os medicamentos, o rim que vai ter ação renal também. Então eu vejo que o mercado a respeito da nefrologia hoje em dia, ele está um pouco defasado, mas ele é um mercado que dentro da faculdade a gente vê com bons olhos. Acredito que ainda tem um mercado importante, um mercado bom para si, não para o médico, mas para a população. Eu acho que a população ainda tem carência, principalmente no interior do estado, no interior do país. Então ainda tem lugar para vários nefrologistas virem e entrarem no mercado de trabalho.
fato da gente estar criando essa liga de neve que vai iniciar hoje, ele vem muito para contribuir com o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, porque hoje em dia doenças que a gente percebe que são muito frequentes no nosso cotidiano, como diabetes e hipertensão, causam mais de 70% das doenças renais. Então, a gente ter esse conhecimento maior acerca disso, por mais que a pessoa futuramente não queira se especializar em nefrologia, mas ter esse conhecimento geral, porque a gente nunca sabe o que vai ser preciso nesse conhecimento. Então, sempre englobar é necessário. Então, a gente está aqui não necessariamente para fazer com que as pessoas sigam a área de nefrologia, mas para ter esse conhecimento que, independente da especialização, vai ser importante no futuro. Existe tratamento tanto no tratamento preventivo, quanto tratamento já de pacientes renais crônicos, que são as terapias renais substitutivas, hemodiálise e diálise peritoneal. Então, o paciente que tem alterações renais, ele pode procurar o serviço público, que a gente tem o suporte para dar para ele, para tratar doenças intrínsecas, para tratar a hipertensão, para tratar o diabetes e, consequentemente, se porventura já chegar em estágios finais, começar uma terapia renal substitutiva. Foi quando a gente decidiu criar, até porque é uma área que a gente se interessou e desenvolve muito o nosso raciocínio clínico, e foi dentro disso que a gente decidiu criar essa liga, primeiramente por nos ajudar no nosso raciocínio clínico, na nossa formação como médico, e por no estado do Pará não ter, isso é uma área que a gente vê que necessita ter um maior aporte. Eu tenho uma professora que ela é responsável pelo HC, o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, e ela me relatou algo que o HC é uma das referências em nefrologia aqui no norte do Brasil. Recentemente agora abrimos vagas para residência de nefrologia e não teve ninguém inscrito. Tanto que está até um processo que pode acontecer de perder um preceptor da residência porque não teve ninguém para fazer a prova. Então a gente vê que futuramente o mercado ele vai estar muito defasado. Então a pessoa que vá para se especializar em nefrologia vai ter uma área de trabalho muito extensa por conta disso. Eu sempre falo para os alunos que a doença renal é uma consequência de uma saúde pública ainda deficitária. Então eu acho que procurar sempre atendimento médico, não só quando está sentindo alguma coisa, fazer um check-up anual, é uma maneira da gente prevenir qualquer doença lá na frente que possa acontecer. Você está preocupado com a sua saúde renal? Você tem fatores de risco para a insuficiência renal ou patologias? Hidrate-se, beba água, mantenha uma alimentação saudável, evite excesso de sal e açúcar e alimentos industrializados. Pratique exercícios físicos regularmente, faça exame dos rins periodicamente. Controle a diabetes e hipertensão arterial. Elas são as maiores causadoras da doença renal crônica.